aqui dos benefícios dessa questão das ETFs. Bom, o primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês é justamente a questão do conhecimento, tá? Quanto mais a gente vai aumentando o nosso conhecimento, o nosso repertório com relação aos tipos de investimentos que existem, a gente consegue ter ter olhos para ver as melhores oportunidades. Então, se você nem sabe o que que é, como é que você vai saber se isso é bom ou não para você? E caso alguém te ofereça, como é que você vai ter força para falar um não, se a pessoa te fizer uma proposta sedutora? Então, assim, é muito importante a gente ter, aumentando sempre a nossa bagagem de conhecimento, o nosso repertório financeiro para poder ter as melhores decisões, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a consciência mesmo que existe esse tipo de investimento e da oportunidade que ele é. Bom, outro ponto que eu trouxe aqui é você ter mais conhecimento justamente para escolher melhor e também não ser vítima de más conselhos. Como assim? Às vezes vocês acreditam assim em pessoas que estão te instruindo a fazer algum tipo de investimento, algum assessor, algum gerente, tudo mais, e você acaba assim aceitando alguns tipos de investimentos justamente porque você não sabe analisar eles, você não sabe se é uma boa opção ou não, tá? Então, quanto mais vocês entenderem o que são as opções de investimentos, melhor vocês vão ter a capacidade de selecionar se o que está sendo oferecido é um bom investimento ou não. Você começa a ter bases de comparação e você começa a se envolver com investimentos cada vez melhores, tá? Outro ponto aqui, que é um dos pontos mais fortes dessa questão de ETF, é justamente possibilitar para vocês uma diversificação na construção de patrimônio. Ou seja, vocês vão ver que é possível ter exposições a vários diferentes mercados, Brasil assim como um todo. Você pode investir na China, na Europa, em várias empresas da Europa, em várias empresas dos Estados Unidos, com poucos movimentos. Você não precisa ter uma carteira cheia de ações com um monte de empresas americanas, por exemplo, para ter essa diversificação. Você consegue ter essa diversificação de uma maneira mais simples. Então, você consegue ter essa diversificação através somente dessa ETF. Então, eu vou mostrar para vocês como que acontece isso. Então, esse é um ponto muito interessante das ETFs, tá? E como para a gente começar, assim, vamos começar como o que não fazer quando você está investindo, vai começar a investir em ETFs, tá? Para tudo, gente. A primeira coisa, quando vocês forem começar a investir em um ativo diferente, é justamente investir sem entender as regras. Você começa a entrar só porque alguém falou, só porque tá todo mundo falando, e aí você não quer ficar de fora. E aí você entra naquilo, só que você não sabe o que é, quais que são as regras, ficar investindo em qualquer ETF sem entender onde está investindo, achando que é só um número que está subindo, tá? É muito importante vocês entenderem o que que são cada uma das opções, quando vocês investem, aonde vocês estão investindo, tá? É muito importante vocês terem esse conhecimento. Pensa que a carteira de vocês para o futuro de vocês, então não invista o esforço de vocês em qualquer coisa, tá? Invista em tempo para pesquisar para você investir bem no futuro. O outro ponto que não deve ser feito é justamente não diversificar. Como assim? Você não está falando que esse negócio é para diversificar? Justamente, ele é para diversificar. Mas às vezes vocês acabam entrando em vários ETFs de um mesmo segmento. Então, são vários fundos com letras diferentes, mas eles estão atuando no mesmo setor. E aí você começa a concentrar o risco ao invés de diversificar. Faz de conta que você está investindo no índice dos Estados Unidos. Aí você compra uma ETF que investe nesse índice dos Estados Unidos de um fundo. Aí você compra uma outra ETF de um outro índice que é de um outro fundo. Mas no fim, vocês estão
investindo na mesma coisa. Então, por isso que é tão importante a diversificação, entender certinho aonde que cada ETF está investindo, tá bom? Então, é muito importante a questão da real diversificação e não uma diversificação ilusória, só porque tem dois papéis diferentes, de duas letras diferentes que vocês estão investindo.